Paz, Senhor, irmãos. Vamos começar mais um estudo lendo os Salmos. Tá? Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela oportunidade de examinarmos esse livro tão maravilhoso. Que cada estudo desse possa contribuir para o nosso crescimento espiritual, para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, lembrando, nós temos uma playlist, né? Sobre os Salmos, temos várias playlists. Os estudos são pequenos, mas eles são importantes e trazem um conteúdo importante para a sua vida e para mim, ok? Então, eu estou te convidando, programe ler os Salmos, dá para você ler em um mês. Se tiver difícil, leia em 2 meses, mas leia os Salmos, né? E você vai ser muito abençoado. E assista as playlists para ser mais abençoado ainda. Hoje nós vamos falar sobre o louvor, ok? Então, o que nós percebemos sobre o louvor no livro de Salmos? Não somente o salmista louva a Deus, né? Ele não está sozinho ali louvando a Deus. Ele convida homens, animais e toda a criação a também louvar a Deus. Então, você vai ler os Salmos, você vai encontrar lá ele convidando os animais, ele convidando o sol, a luz, as estrelas para louvarem a Deus. Você vai encontrar isso nas poesias dos Salmos, né? Tem coisas interessantes. Por exemplo, ele diz assim: Deus me livre, porque se eu morrer eu não vou poder te louvar, né? Então, para que o Senhor seja louvado, eu preciso estar vivo. Então, eu quero viver para te louvar, né? Isso também é bonito. Noutra oportunidade, você vai encontrar no Salmo, de vez em quando, ele falando: Deus, vou te louvar 7 vezes. Então, ele suplica a Deus e fala: Deus, eu vou te louvar. É uma promessa, não voto, né? Então, para ele é importante isso. E a gente pode tirar muito proveito em cada detalhe de cada salmo que a gente lê. Você pode até demorar mais tempo para ler o livro de Salmo, mas leia com cuidado cada frase, cada versículo para a glória de Deus. Ok? O louvor, né? O que é o louvor? Louvor é um elogio, é uma aprovação, é uma honraria. Mas quando nós falamos de Deus, né? Nós louvamos a Deus porque Ele é importante para nós. Isso foi possível por causa de Cristo. Tendo Cristo morrido em meu lugar, no nosso lugar, nós agora temos um relacionamento especial com Deus, porque nos tornamos filhos de Deus, então ele é importante para nós e nós louvamos ele. Uma outra coisa também interessante é que o nosso louvor expressa aquilo que a nossa admiração. Nós admiramos Deus e por isso louvamos. O interessante é que quanto mais louvamos, mais a admiração aumenta. Então, se a sua admiração por Deus está pequena, está diminuindo, é porque você está louvando menos, né? Que Deus nos ajude a mudar isso, em nome de Jesus, né? Nós vamos concentrar hoje só no Salmo 54. Aqui fala dos inimigos, aquela coisa toda que nós já explicamos, tá? Mas vamos tirar aqui algumas coisas interessantes que ele fala sobre o louvor, quando ele fala que a vida dele depende de Deus, que Deus é aquele que o sustenta, que o ajuda, enquanto ele fala aqui que ele vai oferecer sacrifício a Deus, que em outras palavras eu vou te louvar, ok? Então vamos lá, Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome. Ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Nós já explicamos essa questão aqui da relação da poesia dos salmos com o inimigo, mas eu estou querendo centrar aqui quando ele fala que Deus é o ajudador, que Deus é o que sustenta, quando ele ora a Deus pedindo socorro e ele reconhece que ele vai louvar a Deus porque Deus livrou ele de todas as suas tribulações. Ok? Então, vamos lá. Por que existe o louvor? Né? Porque o louvor é a resposta mais adequada que podemos dar a Deus.
não há nenhuma outra resposta mais adequada do que essa. Senhor, eu te louvo. Deus é todo-poderoso. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Segundo, porque nosso louvor a Deus não será julgado fora. Aquele menino que deu 2 pães e 5 peixes foi aproveitado e não foi julgado fora. O ladrão na cruz, quando ele diz Senhor, ele louva a Deus, né? Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aquilo não foi julgado fora. Quando aquela viúva colocou as 2 moedas, tudo que ela tinha, aquilo não foi julgado fora. Quando aquela prostituta lavou os pés de Jesus, aquilo não foi julgado fora. Glória a Deus por isso. Ok? Por que Deus exige louvor? Terceiro, porque não louvá-lo em insensatez. Com respeito a todos, mas quando você e quando qualquer um não louva a Deus, e aí eu estou incluindo todo mundo incrédulo, então isso é insensatez. Que Deus tenha misericórdia. Que nós estejamos orando para que essa insensatez cesse na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. E é claro, concluindo então, né? Deus é supremamente belo e totalmente satisfatório a ser louvado. Então, ninguém é digno de toda honra e todo louvor, e Deus é. Só Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Deus, legislador, Ele ordena o louvor a Ele. Então, Deus é digno de todo louvor, mas Ele também é juiz, Ele é legislador. Então, como legislador, Ele estabeleceu a ordem. As minhas criaturas, o ser humano tem que me louvar, né? Nos Salmos, o louvor, então, é oferecer sacrifício. Toda vez que você lê lá nos Salmos, eu vou oferecer sacrifício, ele está querendo dizer, eu vou te louvar. No Evangelho, o louvor é adorar na comunhão da igreja. Ok? Claro, eu posso louvar na minha casa. Eu posso louvar no meu círculo familiar, com outros irmãos. Mas o adorar na comunhão da igreja é um louvor que Deus planejou para nós. Ok? No louvor, Deus comunica sua presença aos homens. Aleluia. Né? Ele está no meio dos louvores, ele habita nos mesmos louvores, como diz a palavra dele. Ok? Muito bem. Mas eu tenho que pôr um asa aqui na nossa conversa. Os nossos cultos são tentativas de louvor. Nós estamos nos esforçando. Mas o nosso louvor é imperfeito, portanto, eu diria que os nossos cultos são uma tentativa de louvar. Que Deus esteja transformando a nossa vida todos os dias, para que cada vez mais a nossa tentativa de louvor seja para a glória dele e seja fruto de um crescimento na nossa vida. Louvor perfeito só vai haver lá no céu. Está lá no livro de Apocalipse. Né? O catecismo, né? O catecismo da Igreja Presbiteriana, ele fala que o fim supremo do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Né? É interessante essa palavra desfrutar plenamente ou desfrutá-lo para sempre, né? É a mesma coisa que adorar. Então, quando eu glorifico a Deus, quando eu louvo a Deus, eu vou poder, então, trazer e dar a Ele a adoração que é digna, que Ele é digno. Ok? Muito bem. Como é que é a nossa adoração? Nós devemos viver afinando os instrumentos. Quem afina instrumento é a orquestra. E quem está afinando os instrumentos? Se ele conhece a melodia, então esse afinamento, esse afinar, vai ser prazeroso. Se Jesus é o Senhor da minha vida, se eu o amo, se eu quero adorá-lo, aquilo que eu estou preparando para adorar a Ele se torna prazeroso. Né? E quando nós adoramos a Deus, louvamos a Deus na nossa adoração, né? Nós cumprimos o nosso papel abrindo as portas para um relacionamento real e constante e de amor com Ele. É isso que Ele quer. Ele não quer um relacionamento de final de semana. Ele não quer relacionamento do seu tempo livre.
Ele não quer o que está sobrando de você. Ele quer tudo para a glória do nome dele. E sejamos sinceros, até os nossos pensamentos nos afastam do louvor a Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele trouxe essa possibilidade da gente, na nossa adoração, louvar a Deus como Ele é digno de louvor e vivermos uma vida de relacionamento com Ele. Ok? Então, eu quero terminar aqui. Semana que vem nós vamos falar de outros significados. O que é isso, pastor? A gente vai falar semana que vem, né? Nós já estamos sobre o juízo de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre maldição, sobre morte, né? Nós falamos aqui sobre a palavra de Deus que é mais doce que o mel. Então, semana que vem, outros significados. Em breve, daqui umas 2, 3 semanas, nós terminamos os Salmos e vamos começar um outro estudo. Tá bom? Então, meus irmãos, hoje é isso. Vejo vocês domingo. Deus